Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Ana Paula e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre a teoria da burocracia. O principal responsável por essa teoria foi Max Weber. Ela desenvolveu na administração na década de 1940 em função dos seguintes aspectos: a fragilidade e a parcialidade da teoria clássica e da teoria das relações humanas. O que ela queria dizer com isso? Ambas oponentes e contraditórias, mas sem possibilitarem uma abordagem global e integrada dos problemas organizacionais. Ambas revelam pontos de vista extremistas e incompletos sobre a organização, gerando a necessidade de um enfoque mais amplo e completo. O que ele quis dizer? Que a teoria clássica e a teoria das relações humanas, uma trabalhava a questão da estrutura, né? E a outra trabalhava as pessoas. E elas foram assim, ela desenvolveu uma abordagem muito integrada dentro dos problemas organizacionais, extremistas e incompletos. Uma trabalhava as pessoas, a outra trabalhava a estrutura. E elas não viam a necessidade do enfoque mais amplo dentro da organização. A organização precisava de ter uma forma direcionada de trabalho. E a necessidade de um modelo de organização capaz de caracterizar todas as variáveis envolvidas, não somente pessoas e não somente estrutura. Ela via uma necessidade de um comportamento dos membros dentro dessa organização e que esses membros tivessem uma participação efetiva. E, de todas as formas, o comportamento dos membros dentro dessa organização fosse efetiva, aplicável não somente à fábrica, não somente às pessoas e não somente à estrutura, principalmente voltado mais para a organização, para as empresas. O crescente tamanho e complexidade das empresas passaram a exigir modelos organizacionais mais bem definidos. As empresas cresceram, aumentaram-se as pessoas, aumentaram a estrutura organizacional administrativa e elas precisavam de um processo mais organizado, mais definido dentro da empresa. E aqui as outras teorias não abrangiam. Depois veio o surgimento da sociologia da burocracia. A partir da descoberta dos trabalhos de Max Weber, seu criador da teoria burocrática, a sociologia da burocracia propõe um modelo de organização e as organizações não tardaram em tentar aplicá-lo na prática, proporcionando as bases da teoria da burocracia. O que foi a origem? O que foi a teoria da burocracia, né? A burocracia é uma forma de organização humana que se baseia na racionalidade, isso é, na adequação dos meios aos objetivos pretendidos, a fim de garantir a máxima eficiência possível ao alcance desses objetivos. As origens da burocracia remontam à época da antiguidade. O que ela queria dizer com isso? A teoria da burocracia ela se baseia na adequação dos meios, né? Os meios que eu tenho dentro da organização para alcançar os objetivos que a empresa necessita. E as origens da burocracia remontam à época da antiguidade. Quando a gente fala de burocracia, a gente imagina logo um sistema um sistema lento, algo muito burocrático. Mas a teoria da burocracia, ela não é isso. Weber distingue 3 tipos de sociedade. Quais são essas sociedades? A sociedade tradicional, a sociedade carismática e a sociedade legal. O que é a sociedade tradicional? Onde predomina características patriarcais e patrimonialistas, como a família, o clã, a sociedade medieval. Bom, o que é uma sociedade tradicional? É onde predomina características patriarcais, sociedades familiares, né? Existe um clã e existe a sociedade deste clã ali, familiar, onde tudo é comandado por essa sociedade tradicional. E existem as características bem patriarcal, bem familiar, né?
que só empregam as famílias, os principais diretores é da família, o presidente é familiar, o supervisor. Então, as pessoas de fora mais para execução do trabalho, da operação. E o que é a sociedade carismática? Onde predomina características místicas, arbitrárias e personalísticas, como os grupos revolucionários, nos partidos políticos, nas nações em revolução. A sociedade carismática é isso, são grupos revolucionários, partidos políticos e pessoas que estão ali para desenvolver um processo revolucionário. E o que é uma sociedade legal? Racional ou burocrática? Onde predomina normas impessoais e racionalidade na escolha dos meios e dos fins, como nas grandes empresas, nos estados modernos e nos exércitos. O que é uma sociedade legal? Predomina normas, onde existem pessoas para executar essas normas e tudo muito impessoal. A sociedade legal é em prol da empresa, não das pessoas, e não das pessoas que estão ali desenvolvendo o trabalho. É em prol da organização. Tudo é pensado e desenvolvido para o crescimento da organização, para a eficiência e eficácia do processo. Os tipos de autoridade. Cada tipo de sociedade corresponde para Max Weber um tipo de autoridade. A autoridade significa probabilidade de que um comando ou ordem específica seja obedecido. O que é autoridade? Então, se deu um comando para que possa fazer a execução desse comando, as pessoas obedecem e fazem. A autoridade representa um poder institucionalizado e oficializado. Poder implica potencialmente para exercer a influência sobre as outras pessoas. O poder significa para Max Weber probabilidade de impor a própria vontade dentro de uma relação social, mesmo contra qualquer forma de resistência, qualquer que seja o fundamento dessa probabilidade. O que era o poder? Portanto, o poder é possibilidade de imposição, de arbítrio por parte de uma pessoa sobre a conduta de outras. Então, para finalizar, o poder implica exercer influência sobre outras pessoas, né? Basicamente, o poder é isso, exercer influência sobre outras pessoas. A autoridade, ela proporciona o poder. Ter autoridade é ter poder. A recíproca nem sempre é verdadeira, pois ter poder nem sempre significa ter autoridade. Tá vendo que interessante? Autoridade significa poder, mas poder nem sempre significa autoridade. A autoridade e o poder dela depende da legitimidade, da capacidade de justificar seu exercício. Eu não posso chegar em determinado lugar e deter o poder se eu não tenho essa capacidade de poder. Eu preciso justificar o poder que eu estou exercendo naquele lugar. Eu não posso simplesmente chegar em determinado lugar e implicar um poder, sendo que eu não tenho a legitimidade e nem a capacidade para exercer o poder. Então, para cada tipo de poder é preciso justificar o seu exercício. A legitimidade é o motivo que explica por que um determinado número de pessoas obedecem às ordens de alguém, conferindo-lhe poder. Então, se o general do exército detém o poder, sim, ele é o general do exército. Por que ele implica o poder? Porque ele, naquele momento, naquele cargo, ele implica o poder. Ele tem legitimidade para conferir-lhe o poder. Essa aceitação, essa justificativa do poder é chamada legitimação. A autoridade é legítima quando é aceita. Se a autoridade proporciona o poder conduz à dominação. Então, nós temos aqui 3 tipos de autoridade. Quais são elas? Nós temos a autoridade tradicional, quando os subordinados aceitam as ordens dos superiores
como justificativa, por essa sempre foi a maneira pela qual as coisas foram feitas. O domínio patriarcal do pai de família, o chefe do clã e o despotismo real representa apenas o tipo mais puro de autoridade tradicional. Então nós temos a autoridade tradicional, que é o pai que determina, né, a autoridade sobre a sua família, o chefe de um clã, que determina a autoridade sobre o clã, e o despotismo real, né, o rei, que determina o seu poder sobre um determinado estado. E a autoridade carismática, quando os subordinados aceitam as ordens do superior como justificada por causa da influência da personalidade da liderança do superior, como se identifica. Carisma é um termo usado anteriormente como sentido religioso, significado como um dom gratuito de Deus, estado de graça. Por exemplo, nós temos aí alguns países que as pessoas têm os seus líderes, né, nesses líderes carismáticos, e aí eles fazem o que esses líderes mandam. Então, um líder religioso diz para os seus seguidores que eles têm que matar alguém porque eles não seguem a mesma religião que eles. Isso é um tipo de autoridade carismática. Weber e outros usaram o termo no sentido de uma qualidade extraordinária e indefinível de uma pessoa. É aplicável a líderes políticos. Por exemplo, o Hitler, que foi um grande líder, que teve uma autoridade carismática, que veio muitas pessoas juntamente com ele para defender um tipo de ideologia, né? E depois, dentro desta autoridade patriarcal, nós temos depois da autoridade carismática, nós temos a autoridade legal, racional ou burocrática. Quando os subordinados aceitam as ordens dos superiores como justificadas, porque concordam com certos preceitos ou normas que consideram legítimos e dos quais deriva o comando. É o tipo de autoridade técnica, meritocrática e administrada. Baseia-se na promulgação. A ideia fundamenta-se no fato de que as leis podem ser promulgadas e regulamentadas através de procedimentos formais e corretos. É o conjunto de governante, eleito e exerce o comando de autoridade sobre os seus comandados. Então, a autoridade legal são ordens de superiores, né, como justificadas, porque concordam com certos preceitos ou normas que consideram legítimos, das quais deriva o comando. Como a gente está dentro de uma organização, nós temos ali dentro uma autoridade legal, onde o superior da empresa determina as autoridades, né, determina as ordens aos seus subordinados, e essas ordens, elas são justificáveis para serem executadas dentro de um comando da organização. Então, isso a gente chama de autoridade legal. Dentro da teoria da burocracia, nós temos ainda aqui, Weber identifica 3 fatores para o desenvolvimento da burocracia: o desenvolvimento da economia monetária, que foi a moeda não apenas facilita, mas racionaliza as transações econômicas; o crescimento quantitativo e qualitativo das tarefas administrativas do Estado moderno. Apenas um tipo burocrático de organização poderia arcar com a enorme complexidade e tamanho de tais tarefas. A superioridade técnica do modelo burocrático em termos de eficiência serviu como uma força autônoma interna para impor sua prevalência. A razão decisiva da superioridade da organização burocrática foi sua superioridade técnica sobre qualquer outra forma de organização. Então, o que é a superioridade técnica? É uma autoridade interna para impor a sua prevalência, explicando como que é essa superioridade.
a organização burocrática ela foi superioridade técnica sobre qualquer outra forma de organização. Nós temos também um modelo concebido com antecipação por Max Weber, foi utilizado por grandes organizações modernas, como General Motors, Philips, a Ford também, modelo utilizado dentro das organizações, a teoria burocrática. E quais são as teorias da burocracia, as características da burocracia segundo Weber? Segundo o conceito popular, a burocracia é entendida como uma organização onde o papelório se multiplica e se avoluma, impedindo soluções rápidas ou eficientes. Ele quis dizer aqui que a organização ela tem um volume muito grande de papel e ele vai avolumando cada vez mais. Isso impede com que as pessoas tomem decisões rápidas e práticas. O termo também é empregado com o sentido de apego dos funcionários aos regulamentos e rotinas, causando ineficiência à organização. Então, devido àquela burocracia grande que tem dentro das empresas, o número de papel, o número de termos, né, que a gente cria dentro das organizações, isso dificulta e as pessoas ficam apegadas àquelas rotinas. O leigo passou a dar o nome de burocracia aos defeitos do sistema. Então, nós passamos a dar o nome a essa burocracia toda quando a gente fala, nossa, tanto de papel, a empresa é muito burocrática, qualquer coisa demora tempos para resolver uma situação. O conceito de burocracia para Max Weber é exatamente o contrário. Para ele, a burocracia é a organização eficiente por excelência para corrigir. A eficiência, a burocracia explica nos mínimos detalhes como as coisas deverão ser feitas. Então, para ele, a burocracia não era esse oneroso, esse tanto de papel, essa lentidão no processo. Para Weber, ele entendia que a burocracia ela veio para trazer eficiência para as organizações, uma organização em mínimos detalhes, como as coisas deveriam ser feitas realmente. Não eram feitas na época da teoria científica, da clássica, das relações humanas, comportamental, eles trouxeram um enfoque muito pontual e assim, faziam as coisas de forma desordenadas. E quando a teoria da burocracia chegou, ela começou a colocar as coisas no lugar, como a organização teria que fluir e desenvolver. A burocracia tem as seguintes características: caráter legal das normas e regulamentos, caráter formal das comunicações, caráter racional e a divisão do trabalho, a impessoalidade nas relações, a hierarquia de autoridade, rotinas e procedimentos padronizados, competência técnica e meritocracia, especialização da administração, profissionalização dos participantes, completa previsibilidade do funcionamento. Então, para isso, era muito importante que a teoria da burocracia entrasse dentro das organizações de uma forma eficaz, para trazer a eficiência desses processos dentro da empresa. Nós poderíamos ter toda a teoria da científica, toda a teoria da clássica, poderíamos motivar os funcionários, poderíamos trabalhar o comportamento dos funcionários dentro dessas empresas, mas era preciso trazer eficiência, era preciso trazer excelência nos processos da organização. As organizações precisavam entender como que eram esses processos, para que as coisas pudessem fluir de forma mais completa e eficaz. Nós temos aí na página 262 um exercício para ser desenvolvido, a Proteus. Né? Vocês vão ler esse exercício na página 262 e vão trabalhar quais são as alternativas para ele. É um estudo de caso, vocês vão ler o exercício da Proteus na página 262 e irão dar quais são as alternativas para esse estudo de caso. Tá bom, gente? Eu aguardo vocês na próxima aula. Um abraço e qualquer dúvida estamos online pelo WhatsApp.